Queridos irmãos, queridas irmãs, dando-se sequência no capítulo 5 do Evangelho, motivos de resignação. Então nós paramos no parágrafo: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Nós já comentamos no vídeo anterior, vamos dar sequência. Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Maravilha, né? Depois muitas pessoas dizem que Deus pune, que Deus cobra, que Deus julga, que Deus é carrasco, que Deus tortura, que a palavra de Deus cura. Ora, queridos irmãos, nem a palavra e nem Deus, em momento algum, interfere, a não ser a nossa transformação moral. Nós plantamos pimenta em vidas passadas, honesta mesmo. Por isso, nos encontramos, devido ao nosso orgulho, nos encontramos frente a frente com estas situações. Então, as dores deste mundo, o sofrimento, não deixa de ser um pagamento das dívidas, das vidas passadas, das faltas que nós cometemos. Não permanece sequer um ceitil sem que tenhamos ressarcido. Então, a partir do momento que nós infringimos, já que fica tudo registrado em nossa consciência, para nos livrarmos daquele processo, nós temos que quitar esses débitos que trazemos de existências passadas. E como eu já comentei algumas vezes, quando nasce uma criança com leucemia ou com outro tipo de enfermidade maligna, nós podemos afirmar, sim, com todo respeito, que o indivíduo, a criancinha, está trazendo de vidas passadas, né? Algo para que nesta existência ele possa estar quitando os débitos das existências passadas. Mas, por quê? Porque nesta existência ele ainda não teve tempo de contrair dívidas, porque é uma criança em tenra idade. Então, nós temos ouvido tanta barbaridade. Pessoas com 40, 50 anos, de repente, manifesta nele um câncer. Aí certos pseudos presidentes espíritas dizem assim: isso é expurgo de vidas passadas. Me diga você, presidente, ou melhor, me diga você, charlatão, que certeza você tem que a chaga do nosso irmão é de vidas passadas? Você não conhece nem você mesmo? Como que você vai dizer uma bobagem dessa? Eu sou de analisar a ficha
da pessoa desde quando ela nasceu. Se ela nasceu sem enfermidade alguma e aos 40, 50 anos manifestou nela, por exemplo, um câncer de estômago, no estômago ou um câncer de pulmão, eu analiso o histórico dela. Então, se ela foi uma pessoa que bebeu muito, que comeu muito, que fumou muito, pode ser que o câncer teve início ali. Porque da mesma forma como nós nos enfermamos em vidas passadas, nós podemos nos enfermar nesta existência. Então nós não podemos ficar culpando só o passado e esquecendo do presente. Nós temos que analisar estas questões. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É lógico que se nós suportarmos pacientemente na terra, essas dores poupam séculos de sofrimento nas vidas futuras. Nós temos que analisar essa questão. Às vezes, nós deparamos com pessoas coxos, mudos, cegos, surdos, ali imóvel na cama, um moribundo. Aí nós temos aquele hábito do coitadinho, que o professor que me assiste, espírito, ele já me disse, nunca aproxime-se de um paciente e diga que dó. Nunca. Por quê? Porque ele está tendo a oportunidade de, nesta encarnação, naquela situação, resgatar dívidas do passado. Então não há necessidade de piedade. Coitadinho, tadinho. Não. Coitadinho. Aquele caboclo ali, em vidas passadas, se você colocasse o dedo na boca dele, você ficava sem os 5 dedos, sem ver. Agora, naquela situação ali, ele está resgatando, ele está pagando. Ele não cometeu, agora paga. É igual aquela história que eu já disse em outros vídeos. Não cantou? A cigarra não cantou? Agora dança. Ah, mas isso aí é maldade. Maldade por quê? Ele ainda tem que agradecer a Deus, tá tendo a oportunidade de resgatar, de pagar aquelas dívidas do passado. Agora, não é porque ele tá ali como moribundo, num estado letárgico, em coma, que nós podemos dizer assim, é uma pessoa tão resignada, tão humilde. Me dê licença que eu acho que eu vou espirrar. Ah, esse nariz aqui, ele é complicado. Desculpe. Mas acontece com todo mundo, né? Não é novidade acontecer comigo. Então, a pessoa tá ali naquele estado ali, vegetativo. E eu já tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas até o leito de certos pacientes. E eu acho um absurdo o tratamento que as pessoas oferecem ao paciente. Muitos passam a mão no rosto. Muitos dão beijinho no rosto. Nada contra, cada um faz o que quer. E o importante é o sentimento de amor ali naquele momento. Se ele acha que aquilo ali resolve, continue beijando, que continue passando a mão no rosto. Mas eu não passo.
Porque passar a mão no rosto, passar a mão na cabeça do paciente ali, ficar dando beijinho nele ali, é o mesmo que está consentindo-se com tudo que ele fez em vidas passadas. Então tem pessoas que dizem assim, ai, mas era uma pessoa tão boa, tão humilde, tão simples, meiga, pura. Pura ser vergonhice. Pura ser vergonhice no passado. Ou nessa mesa, sem a pessoa saber. Deus não podia permitir isso que está acontecendo com ele ou com ela. Oh, meu Deus, tenha piedade. E tem pessoas que fazem até novena. Eu tenho uma amiga minha que ela viajou da minha cidade até a cidade de Aparecida do Norte, como um quadrúpede, com os joelhos no chão. Ah, mas isso é mentira. Ela está viva, eu posso apresentar ela um dia. Ela conseguiu ir arrastando, pagar dívida, promessa, sem necessidade. Então eu deparo com essas cenas. As pessoas ali em cima do corpo da pessoa. Mas não significa que a pessoa no estado ali de vegetação, no estado vegetativo, que ele mentalmente está resignado, está aceitando aquilo que está acontecendo com ele, aquela enfermidade. Ele pode estar mentalmente odiando a Deus, maldizendo o Criador, xingando todo mundo que está ali à sua volta. Perdão da palavra. Por que que vocês não vão para o inferno? Vocês acham que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu não estou nada satisfeito com o que está acontecendo comigo, seus isso, seus aquilo. Aí o mais interessante é que daí um tempo aquela pessoa desencarna. Morre, né? Vamos pensar assim. Aí muitas pessoas dizem assim lá próximo ao caixão. Graças a Deus, hora dessa, fulano está nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou de Nossa Mãe Maria Santíssima. Porque foi um anjo. Sofreu 15 anos no leito, em coma. Nesse momento está sendo recebido pelo Pai. Vai descansar a vida eterna. Quanta cegueira, queridos irmãos. Depois que desencarna, aí é que o indivíduo vai trabalhar mesmo, porque aqui na Terra é um estágio, aqui na Terra é um recreio. Quando se reencarna, queridos irmãos, é o mesmo que um meliante que foi pego e está sendo conduzido e preso na cadeia. Quando desencarna, é o mesmo quando aquele meliante está sendo solto da penitenciária ou da cadeia. Mas não sou eu que vai convencê-los disso. Um dia você vai ter a oportunidade de ler pelo menos o livro Os Mensageiros de André Luiz, através de Chico Xavier, e você vai ficar abismado com as histórias de seres que prometeram tanto antes de reencarnar e que chegaram aqui na Terra e se equivocaram e falharam por causa das ilusões
por causa das fantasias mundanas, buscaram sexo, orgias, promiscuidades, traições, ingratidões e se perderam. Você acha que a vida aqui na Terra é só gozar a vida? Você acha que nós nascemos? Você acha que Deus nos criou só para dormir, fazer sexo, almoçar e jantar como um suíno, tomar cerveja, usar droga, fumar, churrasco daqui, churrasco dali? Você acha que Deus nos criou só para isso? Se Deus nos criou só para isso, é porque Deus é muito insignificante. E como Deus não é insignificante, muitas pessoas de vez em quando me perguntam assim: Luiz, você acredita em Deus? Eu digo não. Eu digo que não acredito em Deus. Você tem fé em Deus? Também não. Não tenho fé em Deus. Ô Luiz, mas me decepcionei com você. Mas me decepcionou comigo porque eu estou decepcionado com você. Você já perguntou por mim por que eu não acredito em Deus? Por que eu não tenho fé em Deus? Não. Então me pergunta. Então, e me faz a pergunta. Fala assim, ó. Eu não acredito no Deus que o homem fez. Eu acredito no Deus que fez o homem. Não é diferente? Vamos agir com lógica, com bom senso. Você está apegado a um Deus mitológico, um Deus malvado, um Deus que pediu na mitologia para que Noé construísse uma arca e trancasse nela ali um casal. Olha que cegueira! Um casal de tudo quanto é espécie de animal que existe no mundo. Coitadinho, se isso fosse verdade, Noé estaria até hoje procurando casais de bicho. Porque até hoje os cientistas, eles constantemente estão descobrindo espécies novas. E sem contar que naquela época não existia o microscópio. Ora, Noé teria que levar, né, o microscópio para tudo quanto era lugar para pegar um casalzinho de uma bactéria, um casalzinho de vírus. Será que Noé não pegou, não guardou nessa arca lá na época o coronavírus? Não. Muitas pessoas estão culpando a China por esse coronavírus. Estou achando que as pessoas têm que culpar. É Noé, que às vezes foi ele que guardou esse vírus lá na época lá. Mas isso é mitologia. Isso é fantasia. Isso é para manter as pessoas num estado de ignorância. E as pessoas são tão tapadas que elas aceitam, né? E ficam ali. Então nós temos que raciocinar com lógica, com bom senso. Porque nós não podemos permitir sermos mistificados. Então, nós somos de fato pessoas resignadas? Não, nós não somos resignados. Na Terra, se a gente contar, é uns 4, 5 que foram realmente resignados. O resto, todo mundo encontra-se nesse processo ainda de evolução perdido. Mas faz parte do processo evolutivo, não é, Luiz?
faz parte, mas quantos milênios nós nos encontramos nessa situação? Quando é que nós vamos aprender de que nós devemos hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje? Mas poucos ensinam isso. Poucos têm coragem de dizer isso. Deveis por sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Nós temos que entender que Deus, por mais que encontra-se escrito no Evangelho, Deus não reduz dívida de ninguém. Deus não reduz, não. Está escrito aqui, mas nós temos que separar o véu, o joio do trigo. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para que possamos reduzir as dívidas do passado. Mas como somos seres dotados de livre-arbítrio parcial, acontece que 90% daqueles que reencarnam retornam à pátria espiritual inacabado. Em vez de quitar aqui o que foi designado ele quitar, ele retorna à pátria espiritual com 3, 4 vezes mais a dívida a qual ele retornou ao corpo físico. E assim por diante. Mas Deus é misericórdia. Deus nos concede um novo porvir, uma nova oportunidade. Sim, porque o que mais existe no universo, além de amor de Deus e de Jesus, chama-se tempo. E Deus e Jesus não estão nem aí conosco em matéria de tempo, porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde havemos, não entendo de português corretamente, mas você entendeu, havemos de saldar os nossos débitos e retornar à pátria espiritual em melhores condições. Então, nós temos que separar o véu da letra. Muitas pessoas lêem aqui: deveis por sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. E não raciocina, não tira o véu da letra. É lógico que quando saldamos os nossos débitos, passamos a ter uma tranquilidade no porvir. Por quê? Não é gostoso quando nós pagamos uma dívida? Você está lá com uma dívida e eles estão te cobrando. 3, 4 meses te cobrando. De repente você consegue ganhar um dinheirinho e você vai lá e paga a dívida. Depois você dorme com a consciência tranquila, não é verdade? É a mesma coisa. Você vai para outra oportunidade reencarnatória sem ter que experimentar ou provar ou espiar aquela dívida, porque você já quitou aquela dívida em vidas na existência passada. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado e buscar, exigir nas casas espíritas instruções, porque as casas espíritas existem para instruir a humanidade e não para exibir e ficar correndo atrás de estrelatos. Queridos irmãos, até o próximo vídeo, que Deus nos ilumine hoje e sempre.